Então, hoje foi um dia de vários dados importantes lá nos Estados Unidos, começando aqui pelo próprio IPCA deles, né, que é o chamado de CPI, Índice de Preço ao Consumidor, que a projeção era para vir de 0,3, um pouquinho maior do que anterior, contudo veio 0,4, ou seja, a projeção que já estava mais alta ficou ainda mais alta, o que é um sinal negativo para nós investidores, já que a inflação está mais quente lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui os dados iniciais dos Estados Unidos de desemprego, tá? E aí vocês podem ver que estava projetado ser 235 novas pessoas desempregadas, e a anterior tinha sido 236, ou seja, a estatística era que ficasse perto do que tinha sido. No entanto, veio 263, ou seja, mais ou menos aí uns 30 mil empregos a menos, ou no caso, 30 mil pessoas a mais desempregadas lá nos Estados Unidos, o que é péssimo em termos de economia, falando na questão de, claro, nunca é bom ter pessoas desempregadas, mas isso é um sinal positivo para o Fed, que vai poder então começar a fazer o corte da taxa de juros. E aí a gente passa então aqui para justamente a decisão da taxa de juros da zona do euro. Como vocês podem ver, anterior estava 2,15, a projeção era que se mantivesse e de fato se manteve. Lá o Banco Central Europeu já notificou de que não vai continuar esse corte da taxa de juros. Bom, o que tudo isso impacta para a gente? A gente vai me explicar um pouco hoje no vídeo para vocês. Primeiro eu quero começar mostrando aqui para vocês, aqui nessa parte mais abaixo, que eu vou ampliar para vocês poderem ver. Veja aqui, ó, que ontem, né, dia 10 de setembro, a projeção de que caísse para 375 a 400 basis points era de 8,9, isso caiu, ou seja, menos gente está precificando que vai haver um corte de 50 bips, né, de 50 pontos percentuais, e a projeção de pessoas que vai, né, que projeta que vai ter um corte de 25 pontos base, 0,25, aumentou. Então isso é um sinal de, com esses novos dados, de que o Fed vai começar a cortar a taxa de juros, ou vai poder, então, começar a cortar a taxa de juros. A gente acabou de trazer para vocês que a inflação aqui, ela está mais alta, né? A gente acabou de trazer que veio, inclusive, mais alta do que a própria projeção. O que tudo isso quer dizer, então? Bom, recentemente eu trouxe um vídeo aqui para vocês, essa live, na real, que eu mostrei para vocês justamente que isso deveria acontecer, né? Que o Fed provavelmente começaria a cortar a taxa de juros, mesmo não tendo vencido a inflação, e não é por conta de medo de recessão, mas sim pelo simples fato de que eles vão ser um pouco mais lenientes com a inflação. Ou seja, eles vão deixar a inflação ficar ali na casa dos 3% e deixar um juros real baixo para que a dívida americana seja paga ou vá sendo paga ao decorrer do caminho, ao decorrer da trajetória. Se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para que vocês possam assistir. Eu super recomendo que todos assistam esse vídeo. De fato, eu mostro lá em mais detalhes os ativos e investimentos que você pode fazer para ganhar dinheiro com tudo isso. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de coisas que poderiam acontecer, né? Primeiro, eu quero chamar a atenção aqui para esse que está em um azulzinho, tá? Isso aqui é o Eurostock 50, são as 50 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Eu mostrei para vocês que o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros padrão, né? Ela não está mais cortando a taxa de juros, sinalizou que não vai cortar mais a taxa de juros. Isso fez com que a bolsa lá se valorizasse. Aqui é a bolsa em euro, tá? Mas se a gente for colocar em dólar, provavelmente o aumento vai ser ainda maior, porque o dólar caiu em relação ao euro. Justamente por conta da taxa, né, diferença de taxa de juros lá ficou estável. E a projeção é que o Fed agora corta a taxa de juros, ou seja, a do dólar vai cair. E aí isso faz com que o euro se valorize frente ao dólar. Então aqui esse 0,54 mais o que se valorizou em dólar, já seria aí mais ou menos um ponto percentual do aumento, justamente por conta dessa decisão lá da taxa de juros do Banco Europeu, tá? Além dessa questão aqui, eu quero chamar a atenção para vocês de outro detalhe em específico. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns ativos como o SPX, que é basicamente o ETF que replica a bolsa do S&P 500. Eu quero chamar a atenção para o Gold, né, o ouro, e para o Bitcoin e para o DXY. Esses ativos, eles são ativos que têm uma correlação grande com o que acontece com o dólar, né? O DXY é basicamente uma bolsa de moedas, uma cesta de moedas, que aí está se comparando com o dólar. Então, quando o DXY está caindo, basicamente está dizendo que essa cesta de moedas está se valorizando frente ao dólar. O principal, ou a principal, é justamente a moeda do euro, mas não só, né? O euro é 60% mais ou menos, o restante tem várias outras moedas que entram aí nessa cesta.
Além disso, o ouro e o Bitcoin são dois ativos que a gente chama de ativos reais, né? Um é ativo real físico, outro é um ativo real eletrônico, que é justamente o Bitcoin. E a tendência, à medida que o DXY vai se desvalorizando, né, que o dólar vai perdendo força, esses ativos então se valorizem. E aí tem o S&P 500, que é basicamente a bolsa americana, que também tende a se valorizar com a queda do S&P 500, desculpa, com a queda do DXY, e isso faz com que então aqui a gente veja justamente essas bolsas comportando basicamente como esperado, que são alguns dos pontos que eu trago naquele vídeo lá para vocês. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é basicamente no momento que houve o aviso do dado. Ó. O DXY, que é esse verdinho, veja que teve essa queda, que eu estou mostrando agora para vocês. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, eu vou até mudar de cor para ficar mais fácil para vocês, foi o que aconteceu basicamente com a bolsa do S&P 500. Ela já vinha subindo gradativamente, né? Vocês podem ver esse vermelhinho aqui que eu estou mostrando com o mouse para vocês. E vocês podem ver que depois que teve essa queda aqui, ó, ele até demorou um pouquinho para reagir e depois ele deu uma grande reagida aqui para o dia, tá? E aí terminou com essa alta de 0,28. Um outro ativo que eu quero chamar a atenção aqui, que eu também falei lá naquele vídeo, foi justamente a Bolsa Brasileira em dólar, que é basicamente essa rosinha aqui, que é o EWZ, basicamente um ETF que compra o Ibovespa, só que cotado em dólar. E vocês podem ver que até o presente momento aqui, que teve começou a cair, a Bolsa Brasileira estava caindo também, tá? E aí, quando confirmou o dado e tudo mais, vocês podem ver que a Bolsa Brasileira deu esse grande pipoco aqui, tá? Valorizou pra caramba. E aí, provavelmente, essa queda que aconteceu aqui logo após, né? Essa queda aqui é justamente por conta de coisas políticas que aconteceram no Brasil, né? Se não tivéssemos problemas no Brasil políticos, a gente teria visto a Bolsa Brasileira se valorizar ainda mais em dólares, tá? Então, a gente pode ver alguns ativos que tendem a se valorizar bastante, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, na verdade, é para outro ativo. Eu coloquei o ouro aqui para vocês. Eu vou colocar um ativo que está na nossa carteira, que é o B2 Gold. E se a gente pegar, colocando então o B2 Gold aqui, vocês podem ver que o ativo se valorizou 3,49 no dia de hoje. E foi muito superior a todos os outros. O B2 Gold é uma mineradora de ouro. A gente tem esse ativo. A gente falou para vocês que no mês passado, a nossa carteira, ele se valorizou quase 25% e agora está se valorizando mais quase 4% aí, mais 3,5% aí, justamente por conta também dos dados de hoje, né? O ouro ficou basicamente estável, mas as mineradoras subiram. Isso é um sinal positivo, um sinal de que está havendo uma rotação que não está indo diretamente para o ouro, né? O ouro já teve mais ou menos um esgotamento, ao meu ver, e talvez as mineradoras agora que comecem a subir e fazer o catch-up, né? O acompanhamento, visto que elas ficaram bem para trás. E isso não é só a minha tese de investimento, tá? Recentemente eu assisti um vídeo aqui com o Tavi Costa, que é esse que eu vou grifar aqui para que vocês possam ver. E eu super recomendo, se você tiver a oportunidade de souber inglês, você assista também no canal lá do David Lean Report. Basicamente, nesse vídeo aqui do Tavi, Tavi é um gestor brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, gere lá nos Estados Unidos. Ele tem uma tese justamente de investimento, no qual ele fala que possivelmente a gente está vendo aí um grande ramp-up dos investimentos que vai ser feito dentro das mineradoras de ouro, ou seja, uma oportunidade excelente para que você ganhe dinheiro com ouro, enquanto que ele acredita que as inteligências artificiais já está chegando no esgotamento, já está chegando no seu limite. Coisa que eu não sei muito bem se é verdade, porque se a gente for analisar a Oracle, que a gente trouxe um vídeo hoje para vocês, gravou ontem, trouxe hoje para vocês puderam ver que a Oracle subiu praticamente 40% aí nessa última semana, basicamente 30 e poucos por cento foi só de ontem para hoje, justamente por conta da tese de inteligência artificial que ela está implementando lá dentro da sua empresa. Se você quiser entender, eu vou novamente deixar aqui pelos cards para que você possa assistir e acompanhar melhor. Mas nesse vídeo eu mostro justamente que eles colocaram uma inteligência artificial para rodar que vai facilitar para o usuário na parte de saúde, de checagem de saúde. E aqui a gente viu o ativo se valorizar aí quase 40%. Então, não sei se necessariamente eu concordo com a tese do fim da inteligência artificial, ou no caso que está chegando aqui nos limites. Deixa eu aumentar a tela para vocês mais uma vez. Ele acha que as mineradoras de ouro estão aqui, ó, nessa parte. Então, ainda existe uma grande possibilidade da gente ver o ouro subir, chegando, inclusive, ele fala isso no próprio vídeo, a quase $5.000 aí nos próximos 5 anos, se não for memória, foram 3 anos que ele falou. Então, ele acha que ainda tem bastante espaço para as mineradoras e para o ouro, enquanto que na tese dele,
ele acredita que a inteligência artificial já deve estar basicamente chegando aqui nessa fase, tá? Basicamente já está bem alto e a tendência é que a gente venha ver uma queda, não necessariamente uma grande crise, nem nada do gênero, não foi isso que ele falou, mas tipo uma queda que não fique necessariamente indo investimentos infinitamente. Na minha percepção, eu discordo um pouco com isso, porque eu acho que à medida que a inteligência artificial for se aprimorando e trazendo novas tecnologias e novas coisas, a gente pode ver infinitas ramificações de usos e isso acabar trazendo muito custo ou redução de custo, né? Muita eficiência para as empresas e isso pode acabar também permitindo que a gente venha ver os custos das empresas cair e com isso a lucratividade dessas empresas subir consideravelmente. Né? Não sei se necessariamente isso vai acontecer ou quando que isso vai acontecer, mas à medida que for acontecendo, que for ser utilizado mais dentro das empresas, provavelmente a gente vai ver novamente um subimento, né? Uma valorização dos ativos, basicamente uma sequência assim, como se fosse basicamente nesse estágio aqui, como ele mostra, né? Então, sim, eu acredito que as mineradoras tendem a performar bem com todas essas informações, e eu acredito que sim, os Estados Unidos vão ser mais lenientes com o dólar. Então, se você investe em renda fixa, principalmente a renda fixa americana, fique muito cauteloso com as rendas fixas de longo prazo, porque provavelmente você vai ver uma marcação a mercado negativa, ou seja, você vai ver o seu ativo se desvalorizando, mesmo sendo em renda fixa, se desvalorizando consideravelmente, porque se de fato os Estados Unidos for leniente com a inflação, isso significa que eles vão pagar uma taxa de juros baixa, eles vão permitir que a inflação corroa a dívida americana, feito foi algumas décadas atrás, eles fizeram também na década de 70, se não me falha a memória. Então, isso permite que eles paguem, entre aspas, as suas dívidas, mas não de maneira honesta, né? Eles vão pagar pela inflação, eles vão desvalorizar a moeda. O que implica dizer que se você tem renda fixa de longo prazo, você provavelmente vai ver seu dinheiro caindo, até perdendo valor consideravelmente aí por conta disso. No entanto, se você tem investimentos em ativos reais, alguns que eu mostrei aqui, como o ouro, o Bitcoin, talvez até mesmo o real estate, venha a ver valorizações consideráveis, primeiro por conta do ativo em si, e segundo porque o crédito vai ficar mais baixo para os real estates, por exemplo, que vão poder aí pegar investimentos mais baratos. Pois é, pessoal, isso aqui é o que eu tinha para mostrar para o vídeo de vocês hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar. E eu peço que você deixe o seu like aqui, especialmente se você gosta do conteúdo, porque eu estou testando isso aqui nesse mês para ver se vocês gostam desse conteúdo informativo, né, trazendo análises mais rápidas. Então, se vocês gostarem, deixe o like ou deixe no comentário, que é para eu saber que vocês estão gostando, para continuar trazendo aqui para vocês. Se vocês não gostarem, a gente tenta uma nova estratégia aqui, trazendo outros vídeos. Então eu peço aqui, né, humildemente, para que todos deixem o like, deixem um comentário se estão gostando, o que não estão gostando, o que é que pode ser melhorado, para a gente continuar trazendo conteúdos de mais qualidades aqui para vocês, para que vocês possam continuar aprendendo e acompanhando e se mantendo bem informado aqui com o nosso canal, somente na parte de investimento, finanças e economia, beleza? Então, por favor, deixe aí embaixo nos comentários, deixe o seu like se vocês gostaram do conteúdo. E eu vou deixar os vídeos, né? Lembra que eu deixei os vídeos nos cards aqui para vocês que vocês possam assistir aí. Eu recomendo que todos vejam o vídeo de ontem da Oracle, que é bem legal o que eles estão fazendo por lá, e o vídeo também que eu trouxe a live da semana passada, foi retrasada, falando sobre os ativos que podem se valorizar e como que você pode ganhar muito dinheiro com tudo isso. Valeu? Abraço e até o vídeo de amanhã.